Pensa só, uma superpotência no auge do seu poder. Uma cidade que todo mundo via como invencível. E, de repente, uma profecia que decreta a sua queda de um jeito espetacular. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história da queda de Nínive, exatamente como está descrita no livro de Naum, e descobrir o porquê essa narrativa tão antiga ainda tem tanto a dizer para a gente hoje. Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Porque Nínive não era só uma cidade, sabe? Era o símbolo máximo do poder, da arrogância humana daquela época. E a história dela nos força a questionar os fundamentos da nossa própria segurança, tanto naquela época quanto agora. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir um roteiro. A gente começa com a profecia, depois vê a descrição do julgamento, testemunha a queda, entende a metáfora superpoderosa do leão e no final a gente tira as lições que essa história tem para nós. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. A história já se inicia com um confronto que parece inevitável. De um lado, a superpoderosa Nínive. Do outro, um julgamento divino que já está decretado. O cenário está montado. O capítulo já abre com um aviso, assim, direto e reto. Nínive é o alvo. A mensagem não poderia ser mais clara. O destruidor está a caminho. E o interessante é que, enquanto o julgamento se aproxima para essa superpotência, o texto diz que a promessa é de restauração para o povo de Jacó. E agora a profecia fica incrivelmente visual. A gente sai da declaração do julgamento e entra na preparação para a batalha. E a descrição, olha, é de arrepiar. A profecia desenha um quadro muito vivo. Escudos vermelhos, guerreiros vestidos de escarlate. A fonte aqui destaca que isso é muito mais que uma simples descrição de guerra. É o retrato de um exército que foi preparado por Deus, simbolizando que ele está pronto para agir, para cumprir sua palavra. Não tem hesitação, não tem atraso. Isso já nos leva para uma aplicação muito direta. Do mesmo jeito que aquele exército estava pronto para a batalha física, a lição aqui aponta para a nossa necessidade de preparação espiritual. A fonte faz uma conexão direta com aquela ideia de vestir a armadura de Deus, de estar equipado para os nossos desafios espirituais. E como é que essa preparação divina se desenrola na prática? Bom, a tensão só aumenta, porque agora a gente vê as defesas de Nínive que pareciam impossíveis de derrubar, prestes a serem testadas no limite. E aqui está o resultado. Os defensores correm para as muralhas, mas eles tropeçam. Os melhores esforços deles são em vão. O ponto central aqui é o seguinte: a força e a autoconfiança humanas, não importa o quão grandes pareçam, simplesmente desmoronam diante do poder divino. E essa tela aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, a confiança de Nínive, suas muralhas gigantes, seus exércitos, sua própria força. Do outro, a lição da profecia. A verdadeira confiança está depositada na soberania e na justiça de Deus, e não em recursos humanos. Uma vez que as defesas caem, o coração material da cidade fica exposto. A cidade é saqueada. A profecia usa uma imagem muito forte, comparando Nínive a um reservatório de água que de repente se rompe. Toda a sua riqueza, todos os tesouros que eles juntaram, simplesmente desaparecem, escoam. A aplicação espiritual para essa perda material de Nínive é imediata e muito poderosa. A fonte nos lembra dessa passagem do Novo Testamento traçando um paralelo direto. As riquezas aqui da terra são passageiras, enquanto as riquezas espirituais são as que realmente duram para sempre. Agora a gente chega no clímax da profecia, onde uma metáfora incrível é usada para selar de vez o destino de Nínive. Mas por que um leão? Porque o leão era o símbolo perfeito para o Império Assírio e para sua capital, Nínive. Ele representava a força militar predatória deles, a ferocidade, o domínio sobre as outras nações, era a imagem que eles queriam projetar para o mundo. Mas apesar de toda essa força, de todo esse poder que o leão simbolizava, existe uma única força contra a qual ele não consegue lutar. E aqui está a declaração final. É o próprio Senhor dos Exércitos que se coloca contra o leão. Essa é a frase que encerra qualquer discussão sobre poder. A lição é definitiva. Nenhuma força, nenhum poder aqui na Terra, por mais assustador que seja, pode resistir à vontade soberana de Deus. Então, o que essa história tão antiga, a queda de uma superpotência de milênios atrás, tem a nos dizer hoje? Acontece que os princípios por trás dela são totalmente atemporais. Resumindo tudo, as lições são muito claras. A história de Nínive nos ensina a colocar nossa confiança na justiça de Deus e não na nossa própria força.
Ela reforça a importância da preparação espiritual, nos avisa sobre a autoconfiança que leva à queda e nos incentiva a buscar aquilo que é eterno. Acima de tudo, é um chamado para a gente reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e todos. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir. Se muralhas, exércitos, riquezas e o poder humano podem falhar de um jeito tão espetacular, onde então a gente coloca a nossa confiança? Onde é que está a nossa segurança verdadeira e inabalável? A queda de Nínive nos força a procurar essa resposta.